Legal, já coloquei para gravar. Então, obrigado aí. Essa aula vai depois aí um pouquinho sobre a evolução histórica do direito civil. Então, é um tema que muita gente pede, né? Professor, principalmente quem está lá no último ano, eu gostaria de fazer uma revisão da história do direito civil, como se deu essa história do direito civil, como que foi o amadurecimento, né, do direito civil, e muita gente, às vezes, acaba, sem dúvida, deixando esquece desse tema tão importante e sabe que o direito civil é para o dia a dia, para todo instante, desde o nascimento até a morte, mas alguns temas importantes da história para ficar gravado, eu julgo aqui como necessários o apontamento na aula de hoje. Então eu vou falar sobre a evolução histórica do direito civil aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar, eu acho importante o aluno ter em mente a divisão do direito brasileiro em 3 períodos. Tá? Isso eu acho bacana que o aluno tenha. Né? Primeiro, o período que vai de 1500, né, o descobrimento do Brasil, até 1808, que marca aí o fim do regime colonial. Depois, o segundo período, que vai de 1808 até 1889, e o 1808 com a vinda da família real. Né? De 1808 até 1889, que começa aí a vinda da corte portuguesa até a independência do Brasil, até a proclamação da República, e depois o terceiro período, que vai desde a proclamação da República até os nossos dias atuais. Então eu fiz a divisão dentro desses 3 períodos. E lógico que nos interessa, a gente vai ficar muito claro que o direito civil no Brasil, a codificação, ela acontece em 1916, que seria esse terceiro período pós a proclamação da República, que era o Código Civil que nós chamávamos o Código Civil de Rui Barbosa, chamávamos o Código Civil, alguns de o esboço do Teixeira de Freitas, até virar o Código Civil de 2002, que a gente estuda, que é o Código Civil de Miguel Reale. Né? Não que foi o Miguel Reale o único que fez, mas o idealizador, um dos responsáveis pela organização desse material maravilhoso. Lógico que tem imperfeições, mas desse material interessante. Tá bom? Então esse aqui é a nossa evolução do direito civil brasileiro. Antes de passar aqui para o primeiro ponto, eu gosto muito de falar que é muito mais antigo que a própria história do Brasil falar do direito civil brasileiro ou falar da instituição jurídica como uma sequência aqui no Brasil, que foi das instituições lusitanas. Né? Então, de fato, em Portugal, que se tem a origem do direito brasileiro. Um estudo talvez mais avançado, né, para um outro momento, um estudo comparado, histórico, né, levaria o aluno às instituições lusitanas, né, lá em Portugal, identificando o direito civil brasileiro. E essas leis, né, determinadas leis, elas lá de Portugal, elas ficaram impregnadas aqui no Brasil por muitos e muitos anos. Por muitos e muitos anos. Inclusive algumas leis que foram revogadas lá em Portugal, mas que continuaram sendo aplicadas aqui no Brasil. Né? Nós tivemos o exemplo aqui de uma lei que vigorou aqui no Brasil mais de 50 anos, muito embora lá em Portugal já está revogada. Então, nós apenas copiamos um modelo que era aplicado lá. Isso é interessante em outras disciplinas também, né? Se pegar o Código de Defesa do Consumidor, a gente olha que o ambiente dele é do Código de Defesa do Consumidor da Alemanha. Né? Então tem uma história. Então, para a gente fazer esse estudo da aula de hoje, essa história do direito civil brasileiro, eu coloquei aqui como 2 elementos para serem levados em conta. O primeiro, né, o aborígene, e o segundo, o europeu. Então, são 2 elementos importantes para a gente conjugar nessa aula de hoje, essa história do direito civil como desenvolvimento. Então, vamos falar primeiro desse elemento aborígene, que eram as tribos, compostas de famílias que viviam de ajuda, de solidariedade, mudavam de um lugar para o outro, utilizavam dos recursos naturais,
não tinha uma noção, um sentimento de domicílio. A gente vai estudar o capítulo de domicílio, domus. Domus vem da palavra do latim como morada, casa. Né? Então, essas tribos, né, esse elemento aborígene, eles viviam de um lugar para o outro. Então, não tinha aí, efetivamente, a gente vai identificar. Eles também, eles não tinham problema com a administração na justiça, porque cada um resolvia suas questões de ordem pessoal com seus próprios recursos. Era o chamado olho por olho, dente por dente. Né? Ninguém pedia a intervenção de um órgão superior para um eventual uma responsabilidade. Os aborígenes viviam exclusivamente da caça, viviam da pesca, sempre nus, né? Tinham armas, o arco, a flecha, a clava, e a família era monogama. Isso depois a gente vai até identificar dentro do direito de família. Né? Ele, muitas vezes, em alguns casos, né, ele casava em geral aos 25 anos, o casamento do aborígene acontecia aos 25 anos, e com uma jovem, geralmente a idade das mulheres no casamento era de 14 a 15 anos de idade. E também tem uma explicação por que é que o relativamente incapaz e o absolutamente incapaz. Eu tenho certeza que tem muitos aqui relativamente incapazes que são menores entre 16 e 18 anos de idade. A maioridade no Brasil, agora, com o Código Civil, se dá aos 18 anos de idade. Mas antigamente, a maioridade, digo antigamente, antes de 2002, a maioridade acontecia aos 21 anos de idade. E não confundam maioridade civil com maioridade penal, com maioridade eleitoral, cada qual disciplina tem a sua especificidade, tá bom? Então, no caso, a mulher, ela adquiria a maturidade, aí o pai entregava através de um contrato, né, que era formalizado aí como um prêmio, muitas vezes com os guerreiros, né? Esse era antigamente a forma aí do elemento aborígene. Já o elemento o europeu incorporado aqui, nós tivemos aqui, os europeus vieram no Brasil, né, os 24 homens encarregados lá na história, né, por o Américo Vespúcio, lembram lá, em 1503, né, 3 anos após o descobrimento, eles tinham que estabelecer benfeitorias, não é? E lá em Cabo Frio, lembram, na história, alguns ficavam lá no Arraial, mas havia, que foi fundado lá pelo Gonçalo Coelho, as terras de Bahia do Rio de Janeiro, né? Até a história, porque o nome Rio de Janeiro é bonito, né? Porque nas expedições encontraram, um mês era janeiro, e quando eles enxergam a Baía de Guanabara, é um rabo, né? Alguns lembravam ali como se fosse um rabo de um animal, mas na realidade era a Baía de Guanabara e era tão calma que não imaginavam que seria o mar, né? Então falavam ali o rio, como se fosse um rio, e o mês de janeiro, né? Mas na realidade era ali a Baía de Guanabara, Baía do Rio de Janeiro, que de uma certa maneira os navios franceses, não é, a cata de pau-brasil, né? Que todo mundo sabe, e esses navios espanhóis que também frequentavam a nossa costa e levavam toda a nossa madeira embora. Depois de 1516, que apareceram os colonos efetivamente portugueses, que foram largados, né, vamos falar assim, né, pelos navios, que se dirigiam muitas vezes à Índia e que aportavam na nossa costa brasileira para se reabastecerem. Né? Na realidade, essa é um pedaço aí que nós aprendemos. Né? Bom, nesse misto de aborígene europeu que foi sendo encampado aqui no Brasil, nós tivemos o sistema legislativo português, que foi o primeiro país que conseguiu realizar a codificação integral de um direito, diga-se de passagem, foi Portugal. Tá? Pode ter uma porção de imperfeições, uma porção de críticas, mas em 1211 é que os juristas, legistas portugueses, né, o famoso Dom João das Regras, né? Então foi lá em 1211 que nós tivemos uma organização, codificação. O que é codificação? Reunião de leis, não é? No sentido de organizar o sistema jurídico. Então o sistema legislativo português foi o primeiro passo
né, e todos esses desejos, né, da separação de Portugal da Espanha, né, de libertar o Portugal aí do conjunto das leis, né, que vocês também já estudaram, a ibero-mouriscas, né, do Código Espanhol. Então a ideia era separar Portugal do espanhol. Então teve aí o tempo do rei Diniz, e lá no tempo do rei Diniz o mundo prova aí então esse espírito mais lusitano. Então Portugal consegue se desvencilhar da Espanha e nós viemos aqui copiando esse modelo das ordenações, né? Eu fiz aqui a divisão das ordenações, mas antes de falar aqui o comentário da divisão das ordenações, as primeiras ordenações foram promulgadas pelo reinado de rei Afonso, né? As ordenações afoncinas, né? Que todo mundo conhece, um pouquinho, né? 1446, nós tivemos aí as denominadas ordenações afoncinas. Não tiveram vinda longa, tá? As ordenações afoncinas, elas pararam no meio do caminho, porque o rei Dom Manuel, pela grande extensão de áreas que ele acabou acrescentando no Império Português, as vitórias, né, com armas, né, o Venturoso, né, todo mundo chamava Dom Manuel de Venturoso, e aí ele pretendia ligar o seu nome aos fatos, né, dos guerreiros, e de uma certa maneira as ordenações em 1514 nós tivemos as ordenações manuelinas, as manuelinas que apareceram aí de uma forma definitiva 1520 e pouco, tal, que deu aí, obedeceu a estrutura, mais ou menos a sequência anterior de Dom Afonso, né? Então, primeiro as afoncinas, depois as manuelinas, e os períodos históricos do Brasil, isso fica muito claro, né? Essa é uma aula mais de revisão do Brasil colônia e também durante o Império. O sistema jurídico em vigor era o sistema jurídico português. E o que se consistia as ordenações afoncinas, criadas lá em 1446 e depois revogadas em 1521 com as manuelinas, e depois nós tivemos as ordenações filipinas em 1603. Então foi em 1603 a ideia, não é, que de fato impregnou, de fato fundamentou todo o direito civil brasileiro, o direito como um todo. Olha aqui como eu coloquei essa divisão das ordenações. Como que era antigamente? 5 livros. E até hoje a gente tem 5 livros no Código Civil. Parte geral, direito das obrigações, junto com contratos, responsabilidade civil, direito das empresas, depois direito das empresas, reais, família e sucessões. A gente teria 6 livros, mas estou falando um da parte geral. Então, tirando a parte geral, tenho 5 cadernos aí da parte especial. Obrigações, junto com contratos, direito de empresa, direitos reais, direito de família e sucessões. Lá, antigamente, tinha um mix de direito civil e direito processual civil, porque dentro desses livros a gente tinha a organização judiciária, interessante, né, as relações, as tratativas do Estado com a Igreja, o processo civil, que também hoje estaria dentro da organização judiciária, ou organização judiciária seria um direito constitucional. O quarto que nos interessa aqui, que eu vou ficar nesse capítulo 4 das ordenações das Filipinas, né, as ordenações que tinha direito de família, sucessões, propriedades, obrigações e um pedaço aí da parte geral. E o capítulo 5º destinado ao direito penal e processo penal. É interessante, né, que daria para ter colocado aqui direito civil e processo civil, né, reunindo o item 3 e item 4, que eu deixei aqui para vocês, mas essa é a ordem das ordenações. E nas ordenações, além do direito baseado no costume, né, nós chamamos o direito baseado no costume em direito consuetudinário, né, o romano, o canônico, outras leis estavam compreendidas, né, as denominadas leis extravagantes. Até hoje a gente tem o hábito de falar leis extravagantes. Por que leis extravagantes? Porque elas extrapolam, né, o código efetivamente. Então, se de repente você tem o Código Civil, que é objeto aqui do estudo, a gente tem uma porção de leis extravagantes. A lei de alimentos,
nós tivemos a lei do divórcio em 77, nós tivemos a lei... Então, nós tivemos uma porção de leis esparsas, espalhadas, junto com o Código Civil. Então, lá, leis extravagantes tinham os alvarás, decretos eram leis extravagantes, cartas régias, as resoluções também eram assentos, estatutos, instruções, avisos, tudo isso era o emaranhado, não é, desse excesso de legislação para, de uma certa maneira, nortear aí o nosso instituto, que depois deu vida aqui. Eu coloquei aqui também os usos e costumes, porque até 1531 não havia propriamente leis que resolvessem, né, as pendências que pudessem surgir. Então, costume é hábito reiterado. Né? O que são os usos do costume? O local, não é? O ambiente em que é aplicado. O Código Civil trabalha vários artigos sobre costumes, não é? Os usos do costume. Aqui no Brasil, nós temos o alqueire, no estado de São Paulo, é uma metragem, 24.400 metros quadrados. O alqueire em Minas, em Goiás, é outra metragem, é o dobro, chamado de alqueirão. Então, nós temos alguns costumes, muitas vezes, vende um produto, paga na entrega em outros estados, aqui não, no estado de São Paulo paga antecipado. Isso é costume é hábito reiterado. Né? E o direito nosso sempre foi muito avaliado, sempre foi muito estipulado pelos usos do costume, né? Que é esse hábito, de uma certa maneira, reiterado. Bom, a primeira legislação civil, né, o primeiro legislação civil, eu coloquei aqui, das cartas régias, né, 1530, foi lá quando em São Vicente, né? Então, quem já foi para São Paulo, né, quem aqui é do estado de São Paulo, né, conhece lá São Vicente, do lado de Santos, né? Quem já fez um passeio por São Paulo ali também, perto ali do pátio do colégio, em São Paulo, na rua, não me recordo o nome agora, perto do antigo Tribunal de Alçada Civil 1, né? Vocês conhecem ali, faz um passeio histórico por São Paulo, e vocês vão identificar aqui as subidas, né, lá de São Vicente, para São Paulo, propriamente, é um ponto alto de São Paulo, você tem uma visão muito bonita ali de São Paulo. Quando a gente faz a visita no Tribunal de Justiça, na Catedral da Sé, tem ali o pátio do colégio, muito bacana, ali as expedições, e ali tinha essas normas de caráter político, normas de caráter do direito público, do direito judiciário, tudo aquilo lá, direito militar, criminal, processual, não é? E isso reunidos nas ordenações e nas principais leis extravagantes. Então tudo era um mix aqui das cartas régias, né? Quando aí o Martim Afonso acaba desembarcando em São Vicente. Tem um marco bonito lá em São Vicente, quem não conhece, falando aí desse primeiro ato legislativo, dessa primeira legislação, né? Bom, outro ponto que é importante, que antigamente existia 2 juízes, não é como hoje nós temos os juízes. Eu convido alguém, o aluno interessado, a fazer o passeio do museu lá no Conde de Sarzedas, em São Paulo, que é muito bonito, em que faz um relato, né, um passeio de 1 hora da história lá no Conde de Sarzedas, em São Paulo. Mais antigamente, a gente tinha 2 juízes, né? E esses 2 juízes nós chamávamos de juízes ordinários, né, que eram juízes escolhidos, né? Tinham eleições que escolhiam esses juízes, então chamavam de juízes ordinários, procurador, né, os vereadores, então tinha uma eleição. E também existia o chamado juízes de fora, né? E se alguém quiser, tem essa curiosidade, né, de Dom Afonso IV, dessa lei de 1352, que criou esse cargo de juiz de fora, né, que ele residia em determinado lugar e durante certo tempo, ele, sendo estranhos de uma certa maneira, parentes, amigos, compadres, aí ele faria alguns julgamentos, né? Então é uma história bacana. Existe lá até uma previsão de a vara responsável por marcar o juiz, não é?
Quando a gente fala muitas vezes vara e nem sabe o significado da palavra vara. Mas vara vem mesmo desse bastão de madeira, né? Você fala, o juiz da segunda vara civil, da terceira vara criminal, da quarta vara do trabalho. Essa vara é, de fato, um bastão de madeira, né? Geralmente esse bastão ele era do tamanho do juiz, né? Então um juiz 1,75 m, ele recebia uma vara de madeira e representava a ordem, representava o poder do magistrado, né? E quando às vezes ele tinha que intimar alguém, o oficial de justiça, né? Precisava levar uma testemunha lá para ser ouvida e tal, o juiz entregava esse bastão de madeira, essa vara, e falava, olha, conduza, faça a condução do réu sob pena de vara. Então é muito bacana também a história aí dessas varas aí. E ainda nas histórias, um pouquinho dessa curiosidade das varas, havia uma divisão da cor das varas, porque a cor branca ela identificava o juiz de fora, né? E a cor vermelha, que era o juiz ordinário, o juiz que era votado, né? Para ter uma diferença, qual era o juiz de uma situação e qual era o juiz de outra situação. E eram obrigados, eles precisavam usar essas varas como aí representantes ou mostrando aí o seu poder, o seu conhecimento. É totalmente diferente de hoje. Hoje a gente tem juiz, mas diversas especialidades, né? Aqui em Campinas nós temos juízes cíveis, criminais, juízes federais, juízes do trabalho, né? Juízes da vara da infância e juventude, juízes da vara de família e sucessões, juízes da fazenda pública, né? Então há uma porção de distinções que depois a gente vai estudar na organização aí do Poder Judiciário como um período melhor. Bom, o período das dominações estrangeiras, né, que nós tivemos de 1555 a 1650 e pouquinho, não me recordo, teve um pedaço de um texto que depois eu vou disponibilizar do Rui Rebelo. Ele fala que nós tivemos aí, né, lembram das dominações holandesas, né, teve curta duração, né, e foi lá em Pernambuco, onde chegaram em 1630 e ficaram por 24 anos. Né? Então, nessa época, nesse período de 24 anos, teve a organização dos chamados tribunais mistos. Esses tribunais, os escabinos, né, que muita gente lembra lá na história também, que era composto de juízes portugueses, holandeses, né, inicialmente tinha um maior número de portugueses que holandeses, depois teve mudança, mas aí os holandeses foram, em 1654, expulsos aqui, todo mundo já sabe, né, voltando toda a situação aqui do domínio português. Então, as primeiras manifestações legislativas aqui no Brasil, se você pegar, lógico, cada livro faz uma interpretação, um olhar, mas as primeiras manifestações legislativas foram lá de 1640 a mais ou menos 1750, né, desde a restauração até Pombal. Por quê? Aí nós tivemos o começo das atividades comerciais entre o Brasil e a metrópole. Né? Então, registram-se aqui, nesses primeiros momentos, a formação de uma legislação que tinha, falava sobre seguro, falava sobre câmbio marítimo, falava sobre corretores de câmbio, falava sobre letras de câmbio, quer dizer, muito incrustado o direito comercial, muito elevado aí o direito empresarial, hoje chamado direito empresarial, antigo direito comercial. E nessa fase régia lá nós tivemos aí o Código Mineiro, né, depois de Minas, né, que veio pela primeira vez a regulamentar, o Código Mineiro foi a primeira lei que veio a regulamentar a extração dos minérios e das pedras preciosas no Brasil. Quem já fez aquele passeio histórico muito bacana em Minas Gerais, quem não conhece Ouro Preto, quem não conhece aí Mariana, Congonhas, São João del Rei, eu recomendo, que é uma viagem maravilhosa, vocês vão conhecer ali a história do Brasil, ali de uma forma muito bacana, tá? Tem muita gente às vezes que não conhece, eu recomendo aí quando tudo voltar ao normal. Então a legislação nesse período, né, ela fala aí, a gente vai identificar alguns temas de direito civil já nesse período. Casamento,
poder familiar, que era antigamente chamado de pátrio poder, que vinha de pai, era o pai que mantinha o domicílio, fixava o domicílio, a mulher era submissa, não é? O tema de tutela e curatela foi lá atrás, contratos, direito das sucessões, tudo isso foi lá atrás, num período bacana. Depois nós tivemos o período colonial. No período colonial, que diz respeito à criação espontânea de certas formas jurídicas, por exemplo, escritura pública, que a gente vai estudar, que a escritura pública é obrigatória quando ultrapassa 30 salários mínimos, lá o artigo 108 do Código Civil, a escritura pública vem aqui desse período colonial. Né? É um exagero, eu faço algumas críticas, não é? Hoje você tem que pega a escritura, né, no cartório de títulos, leva a escritura, registro no cartório de registro de imóveis. Então tudo isso foi lá atrás estabelecido nesse período colonial, e as escrituras, não é? A própria concentração da vida político-social, os municípios, a importância das condições sociais políticas, as metrópoles distantes, a exigência dos núcleos locais, não é? Quem já fez aí a trilha do Caminho da Fé, em que fala a Rota dos Bandeirantes, as cidades formadas a cada 20 quilômetros, entende, não é? O nascimento das câmaras municipais extraordinárias como autoridades. E daí a gente tem o período da regência. Né? Nesse período da regência, de 1831 a 1840, não é? Ele não foi muito farto em legislação. Não foi, não. Se você pegar aqui grandes estudiosos, livros de direito civil, apontam que não teve muitas publicações, tal. Mas falava sobre a capacidade, que é aquilo, né, que eu disse que a capacidade plena em direito civil acontece aos 18 anos de idade, acontecia antigamente aos 21 anos de idade. É até interessante porque tem alguns países que mantêm, se você utilizar o direito comparado, você vai identificar que cada país trata esse tema de um jeito. A Alemanha não tem a idade como fator. A Suécia coloca 21 anos, na Suíça 23, aqui na Argentina 21 anos de idade é a maioridade. Então cada país trata o assunto, o Chile 21 anos de idade, está para mudar 18, cada país trata aí essa maioridade, essa capacidade das pessoas de uma certa forma. Né? Depois nós tivemos as sucessões, o direito das sucessões, quem herda de quem, né? A chamada ordem da vocação hereditária, os registros, as hipotecas, os financiamentos, as desapropriações, esses decretos, tudo aquilo que foi definido, o início lá do sistema da enumeração, as leis, tudo que era resoluções em 1833, para evitar tipo de confusão, aí começou a receber números. Por que você fala, qual que é o número do Código Civil? O Código Civil é a Lei 10.406 de 2002. Perceba que é um número, é uma evolução. E esse sistema numérico, né, de enumerar a legislação, as leis, as resoluções, foi inventado em 1833. Particularmente vai aumentando, né, de uma forma cronológica, gradual. Você identifica que uma lei com uma numeração baixa, você fala, essa lei é antiga. Uma lei com uma numeração alta, uma lei ordinária, complementar, enfim, um decreto-lei, você sabe que é uma legislação atual. Então, esse sistema de numeração foi muito interessante lá. E depois nós tivemos o nascimento do Código Comercial. Aliás, o Código Comercial hoje está dentro do Código Civil, um pedaço dele, chamado Direito das Empresas. O governo quer passar esse pedaço para uma lei especial, em breve, tá? Em breve vai sair do Código Civil. Mas se você quiser procurar boa parte do Código Comercial, como cria uma pessoa jurídica, uma sociedade anônima, enfim, tudo você encontra no Código Civil. Então, de 1826, não é? Até 1850, nós tivemos aí nascimento em 1850 de um Código Comercial, que um pedaço dele tem vigência até hoje. Até hoje. Nós temos um pedaço do Código Comercial até hoje no nosso meio, né? Depois, o segundo pedaço foi revogado pelo Código Civil. A gente vai estudar isso depois mais adiante. Mas o Código Comercial. E tem muitos contratos do direito civil que eu, como professor de direito civil, não acho que é da essência do direito civil. Eu acho que é mais direito comercial, empresarial. Como contrato de seguro,
contrato de transporte, são contratos essencialmente voltados mais aí são contratos mais voltados ao direito empresarial, direito comercial, do que efetivamente ao direito civil. Mas estão aí lançados e acho importante deixar. Bom, no período da regência de Dom Pedro I, né, 1821 a 1822, aquele pequeno período, a Constituição Portuguesa, aqui começa o terceiro período. Lembra daquela primeira fala minha? Eu vou dividir essa aula em 3 períodos. Aqui começa aqui entre o segundo e o terceiro período. A Constituição Portuguesa, as cortes chamadas extraordinárias, as constituintes de Lisboa, lá em 1821, elas foram juradas aqui também para o Brasil, lá naquele Teatro São João, no Rio de Janeiro, famoso aí. Então, lá tem os escritos, para quem gosta também no Rio de Janeiro, tem uma farta aí possibilidade de viagens históricas, né? E representava, de uma certa maneira, as bases do reconhecimento da existência de alguns princípios estruturais, da estrutura mesmo, que garantia ao cidadão o quê? A liberdade, não é? A liberdade de pensamento, sobretudo a liberdade de pensamento, a igualdade perante as leis, e depois foi possível aí essa admissibilidade. Criaram-se os empregos públicos a todos os brasileiros, os empregos públicos foram lá, que tivessem condições, né, idoneidade, condição, capacidade, enfim. A legislação privada, né, quando eu falo direito civil, eu falo legislação privada. Do direito civil é o direito dos particulares, é o direito do cidadão. E essa legislação privada, nesse período, alguns falam que foi muito pobre, né? E o único assunto que, de fato, era um tema ligado ao direito civil era a desapropriação. Desapropriação. Aliás, tem um livro muito bacana, 200 anos da Justiça no Brasil, que fala, né, que no Rio de Janeiro a desapropriação para a criação do Supremo Tribunal Federal foi um processo que demorou mais de 30 anos para ter a indenização ao dono daquele espaço onde era reconhecido o Supremo Tribunal, o antigo, né, o Supremo Tribunal Federal, que seria hoje, 30 anos para o proprietário receber a indenização, mas já existia. E no período do Império, então vamos colocar aqui, né, foi proclamada a independência lá em 1822, né, e Dom Pedro I, o imperador, ele passou aqui a assumir a posição dentro da nossa unidade política, e o país era livre e independente. Em tese, aí seria esse nosso império. A Constituição, que eu deixei aqui reservado, do Império, de 1824, ela falava, olha só, agora que vem como que é engraçado. Em 1824, a primeira Constituição, ela falou, ó, precisamos ter no Brasil um Código Civil e um Código Penal. Chamava Código Criminal. Precisamos de um Código Civil e de um Código Criminal. O Código Criminal nasceu 6 anos depois. Beleza, em 1830 já teve um Código Penal. O grande problema foi o Código Civil, que não veio. O Código Civil não veio. 1830, 40, 50, 60, 70, 80, 1916, nós ficamos aqui praticamente quase 100 anos do Brasil, aplicando toda a legislação civilista de Portugal. Esse foi o grande problema. E que nós acompanhávamos uma cultura de lá e não uma cultura daqui. Nós tivemos aqui, então, de uma certa maneira, a dificuldade de interpretar a legislação de lá, com as adaptações que nós fazíamos aqui, porque o Código, a Constituição, a nossa lei ápice, a nossa Carta Maior, falava da necessidade da criação de um Código Civil. E não aconteceu a criação desse Código Civil. Então, por isso que nós tivemos depois, a título de curiosidade, aos estudantes de Direito, né, nós chamamos aí, que foi em 1827, após a Constituição Federal, 1824, o nascimento dos 2 cursos mais antigos do direito do Brasil, né? Muita gente fala, o doutor, a palavra doutor, insigne douto, vem de conhecimento, de especialista, douto, né, de reconhecido, mas
eram os doutores por conta de um decreto que Dom Pedro fez, que era reconhecido para o curso de medicina, direito, história, pedagogia, sei lá, não me recordo bem, lá em Porto tem lá um movimento, mas os dois cursos mais antigos que foram a USP, né, o Largo de São Francisco, e também Olinda. Então, o dia 11 de agosto. 11 de agosto, que é o dia, todo mundo conhece, dia da pendura. Por que o dia da pendura? Dia da pendura porque o estudante do direito, ele vai lá comemorar o dia e muitas vezes não paga nada em restaurantes e tudo mais. Era um hábito, uma tradição que a USP fez ali nas imediações do Largo de São Francisco, a igreja ali de São Francisco, muito bonita ali a igreja do lado da USP, em que tem ali os comerciantes, os donos dos hotéis, ficaram tão felizes de ter ali o curso de Direito que uma vez por ano abriam as suas portas, os restaurantes, e não cobravam nada. E essa tradição foi levada a sério, de modo que muita gente faz o dia 11 de agosto, o dia da pendura. Não é o dia do advogado, eu discordo. Muita gente fala, o dia do advogado é 11 de agosto, depois fica para uma outra conversa. Eu acho que o dia do advogado é o dia do padroeiro do advogado, que é dia de Santo Ivo, é outra situação. Eu acho que o 11 de agosto foi a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Tá? Então, nós tivemos lá, a parte alta de Coimbra explica lá os movimentos dentro aqui do Brasil. Então, perceba aí que toda a matéria de direito civil foi deixada para trás. Direito penal não, direito penal tranquilo, tal, mas direito civil foi deixado para trás. Direito civil foi esquecido de uma certa maneira, muito embora nós aplicávamos a legislação aqui de outro país. Tudo bem? Bom, teve uma figura fundamental no Brasil para o direito civil. Se teve aí o grande pensador do direito civil, um grande nome do direito civil, foi aí Teixeira de Freitas. Esse daqui merece uma placa em homenagem ao Teixeira de Freitas, porque ele foi o primeiro jurisconsulto, né, juiz que podia antigamente ser advogado e ser juiz, né, ele tinha um conhecimento ímpar sobre o assunto, e aí ele foi contratado, né, em 1855 para fazer um Código Civil. Tá? Então, esse nosso brasileiro, Teixeira de Freitas, lembrem esse nome, Teixeira de Freitas, ele foi, como um grande hermeneuta, né, um intérprete da lei, ele foi contratado para fazer o Código Civil. Então, Dom Pedro II chegou e falou, eu quero contratar um grande aí, jurista, não é? Para fazer a consolidação das leis civis, né? Para dar nascimento ao direito civil. Né? E ele foi contratado e fez um Código Civil que nunca entrou em vigor, não é? E ele era dividido em parte geral, direito das pessoas, coisas, e tinha lá direitos reais, pessoais, era uma divisão do Teixeira de Freitas. E esse nome do Código Civil diz a história, tá? Eu não sei se é verdade ou mentira, mas tem estudiosos que falam que recebeu o nome desse Código Civil, que não nasceu, nunca nasceu por Teixeira de Freitas, recebeu o nome de esboço, o esboço. E esse esboço, ele ficou estudando 5 anos, e construiu um código com mais de 5.000 artigos. 5.000 artigos, estou repetindo. O esboço do Teixeira de Freitas tinha 5.000 artigos. E o Código Civil hoje tem 2.000, né? 2.049 artigos e tal. Ele foi muito por ser um código prolixo, alguns falavam que era um código muito erudito, um código muito longo. Ele não teve, na realidade, força política, aí é que vem aí a segunda fase, ele não tinha uma força política, Dom Pedro II já estava mais enfraquecido, e o Teixeira de Freitas praticamente foi excluído do cenário brasileiro. Dizem aí que vem uma fofoca, que o Teixeira de Freitas conseguiu vender quase 2.000 artigos do Código Civil Brasileiro
para a Argentina. Então, se você pegar a história da Argentina, do direito civil da Argentina, tem um brasileiro que ajudou a construir, e isso tem algumas informações verídicas aí, de que a redação desses artigos do Código Civil brasileiro, que nunca existiu, que era chamado esboço, foi vendido para a Argentina, lá para os nossos irmãos. Então, não sei se isso é verdade ou não, e até um pedaço para o Paraguai também, que foi vendido, em razão aí da própria... aí falam também na América Central, Nicarágua, tal, em razão da própria revolta que o Teixeira de Freitas ficou. Pô, fui contratado para fazer o Código Civil brasileiro. Não deixaram, fizeram críticas, eu vou pegar aquilo que eu estudei e vou vender, eu vou sair aqui levando aqui para os nossos vizinhos como forma de intitulação. Depois do Teixeira de Freitas, veio outra figura que foi o Visconde de Seabra. Saiu Teixeira de Freitas, perto ali de 1870, e o Visconde de Seabra também, ele tentou copiar de novo o Código Civil português e incorporar quase que toda a redação, de novo contratado pelo Dom Pedro II, para incorporar toda a legislação de Portugal aqui, mas sintetizar, colocar o código de lá, colocar para cá, e também não vingou, né? Não vingou. Ele era um código daí bem enxuto, alguns falavam que não chegava a 500 artigos, um código bem resumido, não é? Mas daí também a ideia passou desapercebida e o tal do Visconde de Seabra também foi embora, e depois de 72 nasceu o Nabuco de Araújo. Estou chegando aqui devagarzinho. E aí nós tivemos um decreto de 72 que no governo imperial ele contratou esse Nabuco de Araújo para apresentar o Código Civil. Foi a terceira contratação, perceba aí, Teixeira de Freitas, tá? Terceira contratação agora, a segunda contratação Visconde de Seabra, e a terceira contratação Nabuco de Araújo. Ó, vamos fazer o Código Civil? Ah, vamos fazer um Código Civil. Ali falam que ele se perde, o Nabuco de Araújo, porque ele já usou como paradigma, como um grande modelo, o esboço do Teixeira de Freitas, não é? Mas aí ele morreu no meio da confecção, ele faleceu, parece que ele tinha feito ali, confeccionado entre 200 e 300 artigos, usando o modelo do Teixeira de Freitas, e aí também foi arquivado aí a ideia dele. Não é? Então, de uma certa maneira, essa é a ordem. E aí nós tivemos aí a razão, de uma certa maneira, ou uma das consequências de escolher... Um minutinho só. Tem problema, não tem problema. Tá bom, tá bom, não tem problema. Ah, tá bom. Esse é o meu pequeno aqui que veio outro aqui, sou agraciado aqui com as falas do meu pequeno. E daí, nós tivemos aí uma briga, de uma certa maneira, para escolher quem é que ia fazer esse chamado Código Civil. Né? Quem quer fazer, então, esse Código Civil? E a ideia do código do latim, se vocês pegarem a palavra código, o sentido etimológico da palavra código vem de codex, ou caudex. E o código significa escrever, né? Você vai significando tabuinha, né? Escrever em tábuas, que é retirado do tronco de uma árvore, uma tábua, que mais tarde foi designado os escritos. Não é? E para ter esse código, essa reunião de leis, tinha que ter unidade, não é? Tinha que ter exclusividade e tinha que ter sistematização, que significa ordenação, subdivisão, tinha que ter método, não é? E antes do direito civil brasileiro, a gente tinha o quê? Como eu falei, tinha a lei de registro civil, tinha a lei de hipotecas, tinha o casamento civil, tinha a escritura, procurações, patentes e invenções, personalidade civil. A gente tinha uma porção de leis, tinha muitas leis para definir o Código Civil, que já ajudava a fazer o Código Civil. Bom, então em 1899, agora começa, Clovis Bevilacqua, professor lá da Faculdade de Direito do Recife, da legislação que usava o direito comparado, ele foi contratado em 1899 para fazer o Código Civil. E ele foi
o professor Clóvis Bevilacqua, né? Rui Barbosa, ele era advogado, era formado em ciências jurídicas, vocês vão escutar bastante falar dele, mas também ele escrevia nos jornais. Ele começou a colocar algumas pimentas ali nos artigos do jornal e falava que o Rui Barbosa ele tinha observações importantes sobre o direito civil. Não é? Então, parece que o Código Civil brasileiro tem dois grandes responsáveis, o Clóvis Bevilacqua e o Rui Barbosa. Tá? Então, tem uma curiosidade citada aqui por um livro. Eles queriam contratar alguém e foi contratado, mas a dúvida era como alguém pode fazer um código em 6 meses? Como você pode escrever um código tão complexo em 6 meses? Não é? E o Clóvis Bevilacqua era muito jovem, era muito novo o código. Tem um professor meu lá no doutorado que falava, nas aulas que eu fazia, ele falava assim, porque para ser doutor precisa ter muita envergadura, tempo de leitura, maturidade, né? Isso aí não é do dia para a noite que acontece, não é? E na realidade Clóvis ele era muito jovem, não é? E depois também o Rui Barbosa foi se acendendo aí, o grande Rui Barbosa, que nasceu o chamado Código Civil de 16. Então, em 1916, aqui é o ponto alto da nossa aula aqui, nasceu o Código Civil de 16. Se vocês quiserem pesquisar na internet, não é? Nós tivemos o primeiro Código Civil, o Código de Napoleão, 1804, né? A Revolução Francesa veio em 1789, e depois, em 1804, Napoleão conseguiu fazer o Código Civil, 1804, percebo que no Brasil só em 1916 nós tivemos um código. Tivemos também o Código Civil alemão, né? 1867, se não me falha a memória, e o Código Civil de 16 tinha 1807 artigos. Tá? O Código Civil brasileiro tinha 1807 artigos. Percebam que várias tentativas de codificação, nós tentamos fazer isso. Olha o caminho penoso, quase 90 anos, desde a primeira Constituição, 1824, até o Código Civil, 1916, discussões importantes de amadurecimento, que demorou demais para ser construído. A verdade é essa. O nosso Código Civil, ele nasceu já antigo. Em alguns aspectos, ele já não traduzia o anseio da sociedade, era por muitas vezes criticado em razão dessa morosidade, não é? Mas nasceu. Não é? A verdade é que nós tivemos um Código Civil de 1916. Bom, agora vamos fazer uma passagem rápida para o nosso Código Civil de 2002, que é a nossa lei objeto de estudo, que a gente, no curso de Direito, a gente estuda entre 4 a 5 anos os seus 2.049 artigos. Né? Primeiro, em 1916, em 1973, o Miguel Reale já começou, e mais alguns civilistas falaram, poxa vida, esse código está desatualizado, né? Não dá. Olha, falava de casamento, se a mulher era deflorada ou não, o marido poderia devolver, anular o casamento, que a mulher é uma relativamente incapaz, que o poder familiar é do pátrio poder, é do pai, que o pai fixava o domicílio. Mas que código machista é esse? Mas que código impregnado de individualismo, né? De egoísmo? Não dá. Esse código de 1916 não traduz aí os anseios do Código Civil que necessitava. E aí veio o nosso chamado Código Civil de 2002, o chamado Código Civil de Miguel Reale. Então, o Código Civil do professor Miguel Reale, eu já estou caminhando aqui para o final das exposições, ele foi fruto de diversas transformações de 1916, né, ao longo aí do século XX, com uma porção e modernas tendências do pensamento jurídico. E, sem dúvida que o Código do professor Miguel Reale, a ideia dele era reduzir o quê? O individualismo, que era incompatível com a ordem jurídica. E na Alemanha, não foi... A Alemanha, perto de 1950, 1949, também sofreu uma reestruturação no direito. Esse sopro, de uma certa maneira, de socialização que veio aqui, o Miguel Reale, pumba, percebeu,
fez aqui e o Miguel Reale começou a supervisionar a redação do anteprojeto, né? O professor Miguel Reale teve oportunidade, eu tive a oportunidade em 2002 de assistir a uma palestra maravilhosa dele aqui em Campinas, fala aqui em Campinas, né? Em que ele falou que uma das perguntas era: professor Miguel Reale, o Código Civil não está antigo já? Porque ficou de 72 até 2002, 30 anos sendo discutido. E ele falou, olha, infelizmente é verdade, o Código Civil tem temas que não tratou. Por exemplo, não falou sobre inseminação artificial, não falou sobre guarda compartilhada, precisou de uma lei posterior para falar sobre guarda compartilhada, não falou sobre assinaturas digitais, contratos eletrônicos, não falou nada do Código Civil, não é? Ele falou, mas precisávamos dar vida a esse código. Depois, ele sempre fala, a sociedade caminha na frente, depois o direito vem sofrendo as modificações. Onde há sociedade, há o direito ubi societas, ubi ius, não é? Mas a gente precisava ter esse código, mesmo que ultrapassado o nascimento. Então, essa é a história da nossa lei, né, do nosso código. 30 anos em discussões. Alguns professores da USP, Silvio Rodrigues, Washington de Barros Monteiro, Caio Mário Pereira da Silva, Miguel Reale, grandes professores, grandes civilistas, que foram aí os responsáveis por essa codificação do Código Civil de 2002, que nasceu em 2002. O Miguel Reale, na realidade, por essência, ele é mais constitucionalista. O filho dele é vivo, né? O Miguel Reale morreu depois de alguns anos do nascimento do Código Civil, aos 90 e pouquinhos anos, mas ele foi, sim, o grande responsável, porque é de uma humildade, de uma sabedoria, um poder de reunião, que ele foi aí o grande aí, responsável por essa estrutura do Código Civil. Então, esse Código Civil de 2002, alguns falam que pouco inovou, né? Porque ele acabou na divisão do Código, na estrutura do Código. Ele é dividido em parte geral, que a gente estuda no primeiro ano, e depois a parte especial, segundo, terceiro e quarto ano de faculdade, dentro de uma matriz tradicional, não é? A gente estuda no terceiro semestre Direito das Obrigações, no quarto semestre Contratos, quinto semestre, em algumas matrizes, Responsabilidade Civil, sexto, Direito das Coisas, e no último ano, quarto ano, Direito de Família, o primeiro semestre, Direito das Sucessões, o segundo semestre. Essa é a formatação da estrutura do Código Civil brasileiro, tá? E a coisa linda do nosso código são os 3 princípios em que se funda o Código Civil. Essa aqui é a base do Miguel Reale. Ele falava dessas colunas de apoio do direito civil. Eu lembro da explicação dele, ele falava, olha, o Código Civil, não é? Ele tem que estar no princípio da sociabilidade. O que é um código social? Que atenda aos clamores da sociedade quando em choque com os interesses particulares. Esse é um código social. O princípio da sociabilidade é um código que não atenda só aos interesses particulares, individuais, mesquinhos, egoístas, mas sim o interesse da sociedade. O direito deve atender os interesses da sociedade. Um código ético, princípio da eticidade, um código honesto, baseado na boa-fé, né, na retidão, na probidade, na lisura. Né? Esse era o código, o princípio que o professor Miguel Reale sonhava. E, por último, o princípio da operabilidade. O que é operabilidade? Um código operacional, um código simples, um código sem entraves, um código sem burocracia, um código descomplicado. Se você conseguir, essa pergunta já caiu em algumas provas de concurso, quais são os princípios norteadores do Código Civil? Sociabilidade, eticidade e operabilidade. Vou repetir. Sociabilidade, eticidade e operabilidade. Por intermédio desses 3 princípios, eu tenho aqui, de uma certa maneira, o grande responsável pela estrutura e por essa ideia. Por fim, aqui caminhando aqui, já estou no penúltimo aqui, na última apresentação, nós vivemos um momento de uma aproximação muito grande do direito civil ao direito constitucional. Não é? O direito civil está abaixo, depois vocês vão estudar, o princípio da hierarquia das leis, a pirâmide de Kelsen, o Código Civil é uma lei ordinária de 2002, a Constituição Federal é a nossa lei ápice, né, dentro dessa pirâmide, de 1988, 5 de outubro de 88.
E parece que o Código Civil ele tem caminhado muito para uma aproximação do direito constitucional, em diversos temas. Eu não vou falar aqui, porque senão seria aqui impossível de terminar o tema, mas parece que o direito civil, até na essência do direito privado, do cidadão, do titular, parece que tem assim uma prevalência muito grande, uma interação muito grande do direito constitucional, né, que é que é a legislação mais importante, como eu disse, a lei ápice, né? Nós recebemos um choque muito grande. Isso foi uma mudança que aconteceu na Alemanha, foi uma mudança que aconteceu na Itália, na Espanha, a constitucionalização. Vamos deixar para um outro dia, para uma outra data, falar um pouquinho sobre a constitucionalização do direito civil, com temas, sobretudo, do direito de família. A família moderna, o papel da família dentro do Estado e por aí vai. Tá? O que, de uma certa maneira, essa constitucionalização do direito civil, essa aproximação do direito civil ao direito constitucional, a gente tem que fazer uma releitura do que é propriedade, do contrato, não é? Do contractus, da forma, da reciprocidade de intenção das partes, a elaboração das categorias jurídicas, não é? Como eu disse aqui, a família moderna, a família mosaico, a união estável, a união homoafetiva, o poliamor, novas categorias aí de família, de casamento, de união, né? Então a gente precisa olhar muito além do direito civil. E como bibliografia, eu deixo aqui recomendado um texto maravilhoso do Antônio Chaves, que é foi professor da USP, que é um texto muito bacana, o português Antunes Varela, eu preparei esse material com base também no Antunes Varela, no Carlos Roberto Gonçalves, o Pablo Stosio, a Marilena Diniz, Silvio Rodrigues, o Venosa, Orlando Gomes e o Washington de Barros Monteiro. Então é um mix aí, um pouquinho de cada um dentro dessa doutrina tão importante para saber do nosso dia a dia, né? Para saber como que funciona a nossa legislação efetiva e demais, né? Pontos